Eu particularmente não gosto só de ficar falando mal de filme, e muito menos também gosto de fazer pregação religiosa, né? Quem viu aqui uma do filme do Ryan Gosling, Devoradores de Estrelas, viu que eu não quero fazer pregação religiosa, mas também não pode se negar esse lado, e também em alguns momentos parece um pouco inevitável falar mal do filme ou não, sobretudo quando o filme quer falar de um ponto religioso ou algo cristão, por exemplo, só que em alguma instância pode, na verdade, ser uma mensagem anticristã, ou fazer com que você incompreenda ou não compreenda o que de fato é a fé cristã. É o caso do filme Silêncio, do Martin Scorsese, que vamos falar aqui agora. Talvez o ponto central, que para você e para nós, o ponto ruim do filme, que mostra exatamente uma completa incompreensão da fé cristã como um todo. E isso que a gente vai falar um pouquinho aqui agora. Bom, ressaltando em primeiro lugar que o filme é bom. É um bom filme e com excelentes qualidades técnicas. A fotografia é espetacular, a direção em si é boa também. Claro, Martin Scorsese é um diretor consagrado. Entretanto, a própria história do filme, claro, é baseado em um livro traz pontos interessantes para a gente meditar, o que a gente vai olhar aqui agora. Né? Em primeiro lugar, a história em si é relativamente simples, né? O plot da história. No século XVII, indo para o Japão, havia um padre jesuíta que havia sido enviado como missionário para pregar o evangelho de Jesus Cristo, e não tem mais notícia deles, né, superior, em caso em Portugal, e dois padres que eram alunos dele foram então querer entender o que estava acontecendo, já que havia esse rumor que ele havia cometido apostasia e largado a sua fé cristã, não é? Interessante que no meio da jornada, os padres, padres novos, jovens, por assim dizer, com seu fervor cristão, não duvidavam disso, queriam investigar e ver o que estava de fato ocorrendo como um todo, né? E interessante, porque talvez e aqui traz várias coisas muito bem retratadas, sobretudo com relação aos mártires japoneses cristãos. Os leigos que já moravam naquele local trazem belos testemunhos de fato que é vida de fé e como eles acabam, por assim dizer, abrindo mão de viver, pode ocasionar pela perseguição e então perdem sua vida por Jesus. E bonito de fato o testemunho de fé que há no filme com relação à população local japonesa, que viveram anos sem o padre, sem os sacramentos, de fato, exceto do batismo, né? Sem imagens cristãs, mas de modo muito escondido, mas viviam com a fé como um todo, né? Esse ponto é inclusive bem importante porque até mesmo os dois padres também que iam então para o Japão, eles queriam então até mesmo trazer fé para o seu mestre que talvez havia se perdido como um todo, né? No caso os padres chamados então o padre Francisco, que é o Adam Driver, e o padre Sebastião Rodrigues, que é o personagem principal do Andrew Garfield, correto? Um ponto eles têm, claro, uma jornada com vários desafios. É difícil, então, encontrar o caminho naquele local. No Japão, eles ficam até mesmo presos nas jornadas, talvez por habitantes que têm medo. Quando eles chegam no Japão, eles acham, de fato, que tem alguns cristãos, mas eles ficam presos numa cabaninha, por exemplo, né? Então, até mesmo, claro, você pode se perder ali psicologicamente, como o personagem do Adam Driver, então, justamente pode se perder e ficam ali mais agitados, né? Que é justamente o Francisco Garupi. Mas, entretanto, eles têm então para ir, esses padres recém-chegados, a missão um pouco se altera, né? Eles queriam encontrar então o padre do Liam Neeson, que era o padre que estava com suspeita de ter então cometido a apostasia, que era o padre Ferreira, mas na verdade no final eles têm que ser para aqueles habitantes japoneses a igreja, o que é de fato bonito, relevante e interessante, né? A missão muda e agora tem que ser todo mundo para essas pessoas que estão aqui e não tinham até então os sacramentos, não tinham missa e outros elementos como um todo, né? Atender confissão, como também é mostrado de modo bonito no filme. Ao mesmo tempo, é claro que se vê que é difícil, né? Ou há uma possibilidade, por exemplo, os habitantes japoneses tinham talvez uma má compreensão do cristianismo, ou se eu me batizar eu já vou estar com meu filho no céu, posso estar garantido. Bom, claro, há detalhes que o filme de fato, se o filho morrer batizado, o pequeno pode ir direto para o céu, não, mas o ponto não é esse, há ali talvez essa uma dificuldade dos japoneses de compreender a fé cristã. Até que o personagem do Adam Driver, o padre Francisco Guarupi, justamente fala, né? Fica irritado com eles em alguns momentos ou não, eles são muito presos a imagens, que eles não tinham, né? Quando vê um crucifixo, então ficam presos àquela imagem por si só, que não é o caso da fé católica. Mas o filme tem como depois, ao longo da jornada, a sua essência nesse plot, justamente que esses padres, à medida que a história se desenrola, eles vão depois, claro, saber o que aconteceu com o padre que eles procuravam lá no final do filme, mas surge então, ou quem é no caso a polícia japonesa, autoridades japonesas, descobrem que há então cristãos ali e começam a perseguir novamente os cristãos. Eles vão perdendo a sua vida, há ali um banho de sangue como um todo, né? E no meio disso o filme tenta trazer um certo drama que por que ainda manter a fé se aqui nesse momento está apenas levando para um banho de sangue?
filme acha que isso é um drama relevante no caso. Não? Tudo parece, depois de tantas perdas de vida, por assim dizer, tudo parece ficar sem sentido. Esse caminho, então, que leva apenas para dor, sofrimento, por não sabe que não é o caso de abandonar, por que manter essa fé tão forte, né? Eles vão se deparando com isso, com perseguição muito grande, né? Um exemplo disso, um sinal disso, por exemplo, desse drama, que o filme, eu vou falar por que é relevante depois ou não, é justamente quando o padre do Andrew Garfield, que é de fato o drama central da história, o personagem, o Rodrigues, depois então do Andrew Garfield, quando a polícia prende habitantes japoneses que moravam no local e eram cristãos, ele diz então que eles poderiam renegar a sua fé. Ah não, você pode pisar na imagem de Jesus que não haverá problema. No que o personagem do Adam Driver, o Adam interessante, se opõe e dá a doutrina de fato real, que olha, não, você não pode negar a Jesus como um todo, que ele é sua própria vida, né? Interessante porque o Adam Driver, esse personagem como um todo, o padre Garupa, ele parecia ser um padre ruim, por alguns momentos, né, mais duro com a população, como eu citei aqui já, não fica com muita raiva, de ficar preso na cabana, acha que é muito difícil, né? Ele acha que não exerce bem o seu dever como um todo. Mas é justamente ele que permanece firme na fé, como um todo. Depois a gente vai ver quando ele é capturado, ele cumpre seu papel de padre até o fim, sacrificando a si mesmo para os outros. Ou seja, mesmo que eu tenha minha vida interior com dificuldade, cada um tem suas lutas, mesmo que eu possa parecer ruim, eu ainda manteve-se fiel até o fim. Isso que é relevante como um todo para um padre, por exemplo, né? Então, uma bela imagem no caso desse personagem, mas o personagem principal do Andrew Garfield, então o Rodrigues, depois de certo ponto eles se separam, né, antes da história, e enquanto o Adam Driver, o Garup, então depois ele vai se encontrando, ele vai sacrificar a sua vida pela sua população, o personagem já do Rodrigues, do Andrew Garfield, ele é capturado, como se mostra a história do filme, e passa de fato então por um drama interessante que é confrontar a autoridade japonesa, conversar bastante com eles, e há dois lados do argumento que o filme constrói muito bem em seu roteiro. O roteiro também é muito bem construído em termos de argumentos, de visões de mundo, traz os dois lados da história, traz bons dilemas e dramas, né? Não é uma resposta certa, única, só em vários pontos relevantes. Então, por exemplo, os japoneses pensavam, por que você cristão vem aqui querer pregar a sua fé para mim? Né? Eu já tenho a minha vida espiritual, eu tenho a minha religião, eu não quero o cristianismo, aqui não dá certo, né? Aqui então, ao invés de querer ter raiz para uma árvore, vai ser um pântano que não vai dar raiz ao cristianismo aqui. Enquanto, claro, o que é de fato o cristianismo, como sabemos, a fé cristã, é que Jesus é a verdade encarnada e a verdade. Que não é só então uma religião europeizada ou que vai colonizar pessoas para submetê-las ao poder europeu. Muito pelo contrário. Se eu tenho a verdade, eu tenho a missão que Deus deu para a gente de pregar o evangelho a todos os cantos do mundo, né? De levar a verdade e a salvação para todos. Então o filme traz esses dois lados e, por exemplo, há o recurso, o argumento de que os japoneses não vão entender de modo imaginativo, não tem imaginação para entender o que é o cristianismo, né? Não pensam nada que vá para além desse mundo. Para eles, por exemplo, Jesus é apenas o sol. Até se cita até uma hora, São Francisco Xavier, por exemplo, o santo que foi para lá, São Francisco Xavier, foi pregar para eles e pensavam então que Deus era apenas o sol como um todo, né? Então a dificuldade imaginativa. Entretanto, bom, já pode se dizer de modo ou de outro que isso em si não é tanto verdade, porque nós podemos viver isso no nosso dia a dia. Eu estava na igreja hoje, do meu lado talvez tinha uma pessoa que, ou então nós podemos encontrar na nossa vida também comum, que não se confessa há 40 anos. Ou que acha que Jesus é apenas uma pessoa boazinha e que não precisa se confessar, ou que não acha que precisa confessar, frequentar os sacramentos da igreja, ou seja, uma pessoa que se identifica como católica ou cristã, mas que de fato não compreende o que é o cristianismo. Então, não é qualquer pessoa, seja aqui, ou no Brasil, ou no Japão, em outro local, pode não compreender, sendo que, na verdade, também estou do meu lado, ou eu estou do lado dela, e posso tentar compreender melhor, me identificar com o que é Jesus como um todo, né? Ou seja, não é um recurso correto. Qualquer pessoa que mesmo que se fale como cristã pode saber de fato o que era fé ou não, viver aquilo bem ou não. Isso não é a limitação apenas, né? É possível de fato se converter, porque Deus de fato, como você acredita no cristianismo, é a verdade, por assim dizer, né? O fato, portanto, é que o padre então do Andrew Garfield Rodrigues passa por um processo de fato de grande sofrimento e tortura de vários modos. Até me lembrei, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial dos alemães com os judeus, uma tortura, por exemplo, usando, claro, recursos modernos, como tortura de luz, piscando, vários outros pontos. Mas no caso aqui, há, claro, também a questão biológica, de ficar sem vitamina, sem comer, que por muitos anos vai, claro, piorando a sua saúde, sua parte mental também. Mas a grande tortura principal que ele sofre, claro, é espiritual,
psicológica, né, como perdendo a sua fé ou não. Eles vão querendo forçá-lo, o Padre Rodrigues, para que ele possa perder e quebrar a sua fé até o final da história, né? Então, claro, à medida que vai ficando fraco, há argumentos claramente falsos, mas que existem ali, né? Como, por exemplo, essas pessoas estão aqui sofrendo por sua causa, né? Você, padre, pode parar que as pessoas parem de sofrer porque você está trazendo aqui para eles sofrimento como um todo, né? Ou então, pise em Jesus, negue a sua fé, é apenas uma formalidade como um todo, né? Um ponto que, de fato, ele até ao longo da história encontra, então, o padre que ele procurava, que era justamente o Liam Neeson, o padre Ferreira, que havia, de fato, ele percebe que é verdade, que ele havia largado a sua fé, nessa cena, de fato, de bastante agonia como um todo, né? Que se confronta e vê uma pessoa que justamente negou o que era. Né? Até que ele parece, o padre Ferreira, um pouco cabisbaixo quando ele encontra o seu antigo aluno, né? Pessoa passiva, o que na verdade é uma pessoa que está quebrada em última instância, né? Ele encontra um mentor e o filme quer trazer, o filme quer mostrar essa história que de fato então o padre Rodrigues acaba de fato então, também cometendo a apostasia, larga sua fé. E o filme traz essa imagem interessante de que Deus está falando com ele, né? Como se fosse assim, tudo bem, meu filho, na hora que ele vai pisar em Jesus, tem aquela voz que vem na sua cabeça, né? E depois, ao longo do finalzinho do filme, essa mesma voz volta e fala com ele, eu não te larguei. Que supostamente seria Jesus, né? Eu sofri com você ao seu lado, eu estou aqui, pode pisar em mim, porque eu estou aqui para te salvar do seu pecado como um todo, né? A questão, de fato, essa visão Deus sofre com a gente quando a gente está sofrendo uma perseguição grande como essa. Mas o que o filme quer trazer no final, em sua instância, é essa ideia de que o padre Rodrigues, mesmo tendo largado a sua fé, morreu no final de modo escondido, com uma fé, ainda era cristão. Mesmo depois que ele largou a sua fé e viveu décadas e décadas do Japão, já como um suposto japonês, com nome japonês, com uma esposa japonesa, ou seja, ele largou então a sua fé, perdeu o celibato, o dom que Deus deu para ele. E o problema disso, dele e do padre Ferreira, é o quê? Essa ideia de que não há mais unidade de vida cristã. Então, eu posso ser cristão, mesmo vivendo décadas sem fontes de vida exterior, demonstrando a minha fé de modo exterior. Olha, primeiro que então, até o padre Ferreira é muito, de fato, vergonhoso, porque eles passam a escrever livros contra o cristianismo, né? Desmascarar o cristianismo como um todo, né? Claro, é uma perda de de quem você era, ele perde a sua identidade como pessoa como um todo, né? E o grande problema não é difícil pensar justamente que o padre do Andrew Garfield, então o padre Rodrigues, teria uma vida interior cristã só para ele, na cabeça dele, na consciência dele, de modo exterior, ele poderia ter tudo o ano, como ele faz no final do filme, negar Jesus, como foi pedido a ele, negava Jesus, tinha uma esposa, perseguia a fé cristã no Japão, né? Chegavam pessoas com uma cruz, ele via aquilo, negava, fiscalizava quem chegava com cruz no Japão, né? Fiscalizava e, não, isso aqui é cristão, não pode entrar. Ou seja, ele passou para o lado japonês e na cabeça dele tinha algum tipo de fé. Olha, isso é completamente, justamente, anticristão. O cristianismo é essa ideia de que, olha, Deus nos fala, permaneça firme que você vai então ter a fé. Que perder sua vida por mim, perder a vida por mim, vai ganhar de fato, né, a vida verdadeira. Ou então que nesse mundo tereis aflições. Jesus falou isso pra gente. Do mesmo modo, como ele falou de modo bem claro, o apóstolo São Tiago, a fé se mostra com obras. A fé não pode ser só de modo interior ou apenas de modo intelectual, na minha consciência. Tem que se manifestar de modo externo. O cristianismo, claro, há uma mudança de vida para você, como um todo. Se converte e você vai pregar esse evangelho. Ou seja, a ideia do filme de que ele pode morrer tendo essa obra externa, como se fosse budista, passiva, mas que no fundo, na cabeça dele, poderia ser cristão. Ele morre, esconde lá, quando ele morre, é queimado no final do filme. Há ali um coelho junto a um crucifixo, né? Essa ideia que aparece no final do filme. Olha, o problema disso isso não é a vida cristã, e ao mesmo, ou seja, para a audiência como um todo, quem vê o filme pode pensar, tudo bem, não tem problema, ele sofreu e ele largou a fé, mas a consciência dele ainda era cristão. Olha, isso para a audiência, para nós, é uma imagem errada do cristianismo e não mostra que é a vida de fé verdadeira como um todo. Isso não é a vida do cristão. É legal, eu posso negar Jesus e devo estar bem com Jesus, Deus me perdoa. Isso não é o cristianismo. Esse é o problema do filme como um todo, né? Essa imagem intelectualizada de que é difícil ser cristão, né? Eu não posso sofrer. Olha, esse é o ponto. Eu tenho muitos dramas aqui e aí eu estou sofrendo e estão me falando que é só uma formalidade, não tem problema. Parece que é difícil ser cristão desse modo, não é? E bom, não é. Tanto é que os japoneses que estavam por lá e não entendiam bem todos os detalhes da fé, mas tinham a fé de querer se entregar a Jesus, morrem,
perdem a vida como mártires e justamente mesmo com isso eles podem ir para o céu. Ou seja, há essa falsa dualidade que quem é pobre não conhece todos os detalhes da fé, não vai poder ir para o céu, o que é mentira, e do mesmo modo pensar que você é muito intelectual, o cristianismo é muito complicado, muito sofrimento, os dois são falsos. Quem é mesmo, isso é a mensagem que é a mensagem do evangelho, né? Mesmo que você seja pobre em si, você pode se entregar a Deus e você vai ser salvo. Como de fato foram as pessoas que morreram, que eram locais, leigos e morreram por Jesus, perderam a vida por Jesus como um todo, né? Então, é claro, o filme tenta trazer essa imagem do drama da consciência do Rodrigues, né? Na minha cabeça eu ainda posso tentar ser algum tipo de cristão, mesmo sem uma fé externa. Olha, de fato, a igreja não vai julgar as pessoas. Tanto é que, por exemplo, a igreja fala, o catecismo da igreja fala que não vai se julgar quem, por exemplo, tirou a sua vida voluntariamente. Ou seja, não cabe à igreja querer condenar as pessoas, de fato. Entretanto, o que há no filme é essa incompreensão completa do que é a vida espiritual. Porque, por exemplo, o filme quer falar do sofrimento, da dor. Para isso, eu recomendo ver A Árvore da Vida, que até faz uma análise do filme também, que lá mostra de fato o que é o drama do sofrimento. Né? Uma mãe que perde seu filho e sofre bastante. Ali é uma boa visão do que é de fato o sofrimento. Né? Vai aparecer aqui na tela o card. Agora, imagine no caso do filme, como a gente está falando aqui em silêncio, que eu tenho, então, até um bispo falou isso, eu vi um vídeo, é uma boa imagem interessante que a gente vê aqui agora. Se eu tenho soldados americanos, por exemplo, que é um exército bem treinado, e vão para outro país, perdem a batalha, são capturados e se convertem ao outro lado, ao adversário, e lutam contra os Estados Unidos. Ninguém vai pensar que aquilo, por exemplo, as pessoas são boas patriotas, né? É difícil, eles se converteram, então são patriotas mais diferentes. Não. Vão falar que essas pessoas são traidores, não é? Do mesmo modo, com relação à vida cristã, é esse modo como um todo, né? Esse é o pensamento, né? Então, por exemplo, quando se pensa que o Ferreira ou então o Rodrigues ouviram uma voz de Jesus no final do filme, né? Será que de fato era Jesus? Será que não era, por exemplo, talvez o demônio? Ou será que não era eles mesmos tentando achar uma desculpa para eles em si pararem de sofrer? A consciência deles, eu estou tão fraco que eu vou achar uma desculpa para mim parar de sofrer. Eu não quero mais isso daqui como um todo, né? Então eu vou achar na minha cabeça uma voz que vai surgir para me aliviar do sofrimento. Porque, afinal de contas, o Rodrigues, ao longo da história, vai percebendo que, de fato, ele está querendo ser um padre que, de modo espiritual, quer que Deus faça a vontade dele, né? Deus me livre desse sofrimento, acabe com essa perseguição. É um padre, por exemplo, que no final não reza muito mais o texto, vai perdendo o seu texto, depois ele vai perdendo um pouco a sua fé. Né? Ele tem hora que quer fazer um texto de arroz, mas depois para de fazer isso. Ele também não vai ficar sereno no sofrimento. Né? Não vai tentar converter um japonês que é a autoridade política daquele local, conversa com ele, mas como se fosse uma conversa trivial, ou não quer mostrar para ele a verdade, né? Ou também não quer mais mostrar amor sacrificando a si mesmo para os outros, né? É um padre que no final, o Rodrigues, ele só vai padecendo sofrimento de modo que você encara a cruz ou o sofrimento, que de fato ele sofreu real, mas não como de fato é o mistério da cruz, que é uma glória. Para quem é cristão sabe que o mistério da cruz é muito isso, de encarar o sofrimento e ver que Deus me deu essa missão, eu vou carregar minha cruz e é bom para mim mesmo. Eu vou negar a mim mesmo, sacrificar e daí carregar a cruz. Ou seja, ele não entende mais o que é a cruz. Porque ele acha que os habitantes japoneses sofrendo, como eles estavam sofrendo com a tortura, para eles eram ruim. Olha, a tortura evidentemente que é ruim, mas no caso cristão, se eu vou ser um mártir, isso é bom, porque de fato eu vou para o céu. Então ele vê aquelas pessoas sofrendo como mártires e não quer pensar que bom que eles vão para o céu. Ele quer evitar que eles sofram. Olha, isso não é o cristianismo, em hipótese alguma. É o contrário do cristianismo. Esse é o ponto central do filme, é a imagem anticristã. Tanto é que o padre, ao final, depois que ele larga a sua fé, comete apostasia, o padre Rodrigues, ele para de sofrer. Não é? Bom, tá aí. A consciência deles criando para vir pedir uma voz, que pode ser Deus ou não, claro, é uma questão dúbia, né? Mas ele parou de sofrer. O filme quer então mostrar, advocar esse cristianismo domesticalizado, ou artificial, na qual eu vou esconder aqui por ter uma fraqueza interior, mas aí eu vou me esconder por trás de um argumento mental que vai me fazer largar e parecer ainda que vai ser uma consciência limpa, não é? Essa é a questão. Uma volta mental artificial para querer largar o cristianismo, parar de sofrer, como foi para ele. Que no final esconde a minha fraqueza, esconde o meu egoísmo, esconde a minha arrogância, ou a vontade de não querer se converter. Ou aceitar o sofrer por Jesus, porque é a missão que ele deu para mim. Como no caso, aceitar a sua cruz, negar a si mesmo e carregá-la. Isso em si é o problema do filme, né? É uma religião que fica domesticada, como eu disse aqui já. Ou seja,
No final também, interessante, isso meio que reflete o próprio Martin Scorsese. Para quem conhece a sua história, a sua trajetória, um diretor que foi criado, sim, como um católico, mas também teve jornada com muita droga na sua carreira. Ele mesmo, né, parou no hospital, quase morreu com drogas, overdose. E tenta no final do filme colocar essa tentativa. Ele coloca, né, no filme, no livro no qual o filme é baseado, não tem essa história de que há uma cruz junto com o Rodrigues ao final do filme, quando ele morre. Quem coloca é o Scorsese, né, no filme como um todo. Isso não está na história original do livro. E por que ele coloca isso? Porque ele quer pensar para ele mesmo, que mesmo ele, um pecador que não quer se converter, pode haver salvação. Ou então mesmo aquele personagem central, que também é o barqueiro, que vai ajudar os padres a irem para o Japão, que é o Kishihiro, a gente pode até pensar que pode ser o próprio Scorsese, dizendo o pecador que peca, nega Jesus várias vezes, vai e volta, várias vezes, sem parar, e não se arrepende do seu pecado, não consegue mudar de vida. Talvez pode ser o Martin Scorsese mesmo, né? Ele falando de si mesmo. O cara que vai sempre buscar a confissão, buscar arrepender dos seus pecados, mas sempre volta a pecar. Talvez ele colocou a dilema pessoal dele também no Kishihiro, que é o personagem que a gente está falando aqui agora, né? De uma pessoa que não consegue ser capaz de se converter, de largar a si mesmo, entregar-se a Deus, largar o seu orgulho, sua fraqueza, o seu egoísmo, ou seja, não consegue progredir na fé. Isso parece ser um pouco o Scorsese, que fez já vários filmes, que eu até vou falar em outro vídeo, eu espero ainda estar a falar, mostrando como o Scorsese tem vários filmes que tentam mostrar a fé, mas que essa fé, como a gente falou aqui, sem frutos, essa fé artificial, essa fé doméstica, né? Ah, aqui não, essa cristã pede uma coisa que não se transforma em uma ação externa. Olha, isso não é o cristianismo como um todo, né? Mas isso também pode ser o que ele tem lutando consigo mesmo, o Scorsese, de não conseguir ser cristão de fato, né? Essa luta dele que ele tem e, portanto, bom, essa análise do filme, em contraposição então ao Rodrigues, que larga a fé, talvez o melhor ou o mais belo do filme são justamente os mártires que morrem justamente na praia durante 3 dias, né? Como nós vimos ao longo do filme, que eram os locais leigos que não, de fato, não largam a sua fé, mesmo que não sejam grandes intelectuais, foram para o céu, porque queriam entregar a sua vida por amor a Jesus. Cumpriram no ápice da fortaleza, entregaram a sua vida por amor a Jesus e foram para o céu, mesmo sem ser grandes intelectuais. Isso em si é o cristianismo, e não essa questão mental apenas externa, muito pelo contrário. Então, até vou falar em eutanásia do Scorsese, vou tentar colocar aqui para vocês na tela, como ele mostra que ele em si luta para se converter e não consegue, né? Mostra filmes onde tem a luxúria muito grande, como o Lobo de Wall Street, eu vou falar isso em outras análises também, vai aparecer aqui na tela. E caso tenha gostado, mande para outras pessoas, coloque dúvida nos comentários e até o próximo vídeo, viu? Obrigado.